Bom dia. 2 Timóteo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados a fim de que possa igualmente disciplinar a outros. Paulo então começa dizendo a Timóteo para ele fortalecer-se na graça que há em Cristo Jesus. Acho que todos nós temos procurado nos fortalecer na graça que há em Cristo. A nossa força tem que vir de Cristo, porque por nós mesmos não temos forças para nada. Nós não podemos nada. Às vezes eu vejo algumas pessoas, evangélicas, dizendo, não, eu vou fazer isso que é para o Senhor. Não, primeiro nós não fazemos nada para Ele que faz para nós, Ele que nos dá a condição de nós fazermos tudo. E eu já tenho falado sobre isso até mesmo quando nós vamos fazer alguma coisa que achamos estar de acordo com a vontade do Senhor, mas até isso nós temos que pedir, procurar força nele para que nós possamos conseguir fazer o que pretendemos, se for de acordo com a vontade dele, se não é porque está de acordo com a palavra dele, é o momento exato de fazer. Às vezes não é o momento, é um outro momento. Então vamos nos fortalecer no Senhor. Interessante que Paulo também diz aqui para Timóteo, falou que você ouviu de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possa discipular a outros. Falou que você viu, que você aprendeu de mim, aquilo que eu transmiti a você, seja a mesma coisa que você transmite para os outros. Paulo tinha plena certeza, convicção de que falava do Evangelho, falava de Jesus, ensinava sobre Jesus. E por isso ele tinha tranquilidade de falar, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, sejam meus imitadores. Porque ele procurava viver de acordo com a vontade do Senhor, viver exatamente o Evangelho. Então ele transmitia a mesma coisa. E fazendo discípulo, como Jesus disse fazer discípulo, né? E ele fazendo, ele falou para Timóteo, falou, a mesma coisa você faça. Tá? Do que você ouviu de mim, agora prega, ensina para outros homens sérios, capacitados para também fazer a mesma coisa. Pessoas que estejam realmente querendo ser comprometidas com o Evangelho. Nós temos que, assim como nós aprendemos do Senhor, nós devemos também passar para as pessoas, para que as pessoas também, de alguma forma, possam ser imitadores de Cristo. Versículo 3, ele diz, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. É o oposto à pregação de Paulo, da pregação dos pregadores modernos de hoje. Porque hoje se prega que o cristão não pode ter sofrimento, que o cristão só tem que ser vitória, só tem que se dar bem, se tem alguma coisa errada porque está no pecado. E não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina diferente. Que por sermos cristãos, nós padecemos inúmeras batalhas, inúmeros sofrimentos. Enfrentamos sofrimentos constantes, porque nós estamos no terreno do inimigo, nós estamos no terreno do adversário. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso terreno, aqui não é o nosso lugar de morada. Por este motivo, é normal nós sermos perseguidos, passar por luta, por batalha. Mas Paulo deixa isso bem claro,
que nós estamos em batalha aqui, quando ele afirma, fala, olha, haja como soldado, né, participa dos meus sofrimentos. Nós sabemos, já temos falado muito sobre isso, que Paulo foi um dos apóstolos, um dos discípulos que mais sofreu. Ele mesmo fala isso, não teve nenhum outro, não teve Pedro, João, que sofreu tanto quanto ele. Quantas vezes ele foi traído, apanhou, foi preso, apedrejado, tudo mais. Lá em 2 Coríntios 11 ele fala, ele relata isso. E ele fala, olha, participa do meu sofrimento como um bom soldado de Cristo. Ou seja, nós estamos em luta. A função do soldado é batalhar, é guerrear. Então falou, olha, você seja um guerreiro. Você combata esse bom combate aí. Tá? Participe do meu sofrimento. Nós temos que participar do sofrimento assim como Paulo participava do sofrimento de Cristo. Nós temos que parar com o sentimento de autopiedade, autocompaixão e simplesmente fazer o que nós temos que fazer. Simplesmente combater este combate. Não temos que ficar dizendo, não, porque eu não mereço, isso é injustiça. Nós não vimos Jesus falar, reclamar que estava sendo injustiçado. Nós não vimos nada disso. Então, da mesma forma, nós temos que agir. Da mesma forma, nós temos que ser também. Não temos que reclamar de nada, mas simplesmente fazer o que tem que ser feito. Simplesmente combater o bom combate. Agir com firmeza. É isso que é preciso fazer. Vem as lutas, vamos guerrear, vamos combater. Sem estar nos lamentando, vamos participar do sofrimento de Cristo. E o versículo 4, ele fala, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Você é um soldado, você foi para o combate, você não está ali preocupado em envolver em qualquer assunto civil. Você está ali para combater. Você é um combatente. Porque você está agradando ao seu chefe, ao seu comandante, ao seu capitão, ao seu general, ao seu país, a qual você está ali defendendo. Então nós também, se nós somos soldados de Cristo, nós não estamos preocupados em amealhar bens, em ter isto, em ter aquilo. Não, nós estamos preocupados sim em vencer essa batalha contra o mal. Nós combatemos as heresias, nós combatemos as mentiras, a hipocrisia, o pecado deliberado. Combatemos, nós somos soldados. As pessoas falam, não, mas eu não entendo porque que o senhor fala tanto de outras igrejas, de outros pastores. A minha função não é que eu estou falando, eu estou mostrando, eu tenho que ser luz. Eu tenho mostrando onde existe trevas, onde existe mentira, onde existe heresia, é trevas. Então a minha função é mostrar a verdade, porque eu tenho que levar a luz para que quanto mais pessoas seja alcançada pela verdade, a verdade de Cristo, seja alcançada do Evangelho, não sejam somente pessoas religiosas, porque infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas extraviadas, pessoas que não conhecem a Cristo. As igrejas estão lotadas de pessoas que vão padecer para o inferno, que vão padecer por toda a eternidade porque não conhecem a Cristo. Estão em templos seguindo ali doutrinas estranhas, estão seguindo preceitos de homens, de denominações que nada tem a ver com Cristo. Então a nossa função é abrir os olhos dessa pessoa. Nós fomos chamados como atalaias. Atalaias têm que pregar a verdade, falar a verdade, ouve somente do Senhor e entrega essa verdade para as pessoas. Essa é a nossa função, nós somos soldados de Cristo. Paulo, falando com Timóteo, você seja um soldado de Cristo. Combata este combate, não tem que se envolver em negócio não. As pessoas estão muito preocupadas em envolver em vários negócios. Estão preocupados em amealhar fundos, ganhar dinheiro, em fazer isto. Tem que ter isso, tem aquilo. Não, nós temos preocupação de pregar o Evangelho, somente esta. Nós não temos outra preocupação. Eu vejo as pessoas falando, não, pastor, mas não é assim, você tem que procurar o melhor, Deus quer o melhor para nós. Não, Deus quer que nós simplesmente pratiquemos a palavra dele, pratiquemos o Evangelho, vivamos o Evangelho, é isso que ele quer.
Se nós não fizermos isso, nós estamos errados. Nós não somos soldados, não. E se nós não formos soldados, nós não retornaremos, nós não iremos para casa. Os soldados combatentes verdadeiros, eles vencem e voltam para casa. Versículo 5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Ele dá uma outra instrução, fala, olha, qualquer competidor, né, qualquer atleta, ele para vencer uma competição, ele tem que estar praticando em conformidade ali com os regulamentos da competição. Ele não tem, não vou fazer desta maneira, eu vou agir daquela maneira, não. Tem que ser de acordo com aquilo que é regulamentado. Da mesma forma, nós também só seremos vencedores em Cristo se nós agirmos, se nós vivermos de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Se não vivermos de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, nós não iremos vencer. É necessário nós nos moldarmos a Ele. Tem que ser assim, então assim que nós vamos agir. Nós não temos como consertar, mudar, transformar. Eu volto a insistir, nós temos que sempre prestar atenção na palavra de Deus por isso. Porque, olha bem, você está numa competição mundana aí, qualquer coisa. Você chega lá numa corrida, você não vai falar, não, eu vou correr desta maneira. Eu não estou lutando X metros, vai ser um pouco menos para mim. Não, não existe. Aquela metragem foi definida e pronto, acabou. E o tempo determinado também é isso aí. Não tem como mudar. Com o Senhor Jesus também. Para nós alcançar, para nós irmos para casa, para nós irmos para a nossa morada. A morada que Ele já nos preparou para nós. Nós temos que andar, viver de acordo com a vontade dEle. Nós temos que batalhar as guerras dEle. Nós temos que lutar aqui, nós temos que segui-lo. Nós temos que tomar nossa cruz e segui-lo. Senão, nós não vamos conseguir. Versículo 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O lavrador, aquele que planta aí, colhe, antes pode ter certeza absoluta que ele, qualquer, não importa se é soja, se é milho, se é feijão, se é arroz, não importa o grão que ele está plantando, pode ter certeza absoluta, ele planta, antes dele vender, ele é o primeiro a desfrutar. Ele é o primeiro a desfrutar. Então pode ter certeza absoluta, a nossa função, nós plantamos o Evangelho. O Evangelho para o mundo todo, se necessário for. É a nossa função falarmos e não calarmos, combatermos esse bom combate. Porque com certeza absoluta, se nós agirmos em conformidade com a palavra do Senhor, levarmos a mensagem, vivermos de acordo, nós seremos também os primeiros a estar com o Senhor. Mas é necessário nós levarmos, nós plantarmos esse Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, não outro. Não esse Evangelho adocicado. Não essa concordância de pecado. Não esse Evangelho de negociatas. Não esse Evangelho de desafios. Não esse Evangelho de determinações. Mas o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário nós pregarmos Ele, nós ensinarmos Ele, porque é dele que vem todas as respostas. Porque o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Todas as respostas vêm dele. Versículo 7 diz, pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor fará compreender tudo. Para falar, olha, pensa bem sobre o assunto que eu estou falando. Porque é o Senhor que vai fazer você compreender. Às vezes nós ficamos falando, pregando inúmeras vezes para as pessoas, e as pessoas não consigam entender, não estão entendendo. Não, peça orientação do Senhor. Quando você for ler a Bíblia também, peça, ore antes. Ô Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que você realmente receba entendimento, para que o Espírito Santo do Senhor possa lhe conduzir e você venha então a compreender a palavra de Deus. Paulo nos fala aqui, tem muitas pessoas que lêem a Bíblia e falam, pastor, eu nunca entendi assim, eu nunca vi assim, agora que eu estou vendo, porque você
não está buscando o Senhor. Quando você realmente busca no Senhor, a resposta vem, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento. Versículo 8. Recorda-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Só lembra, recorda de Jesus Cristo. Pensa em Jesus Cristo. Muito bem. Jesus Cristo ressurreto. Não é Jesus Cristo morto, não. Como as religiões da Igreja Católica faz a cruz, né? O crucifixo dele é com Jesus crucificado. Eles estão vendo então Jesus morto. Nós temos que ver o Jesus vivo. Jesus está vivo. Lembrar dele, Jesus ressurreto. Aquele Jesus que, segundo a lei dos homens, foi descendente de Davi. Porque José era da mesma tribo, né? da mesma família, da mesma origem que Davi. E Paulo está falando, olha, pelo qual eu sofro. Paulo está falando, eu sofro a ponto de ser preso como criminoso. Eu estou sendo preso como criminoso por causa de Jesus Cristo. Por defender o evangelho, por pregar o evangelho, por falar de Jesus Cristo. Eu estou sendo preso. Mas a palavra de Deus não está presa, não. A palavra de Deus não está algemada, não. Eu estou preso, me prenderam como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Por isso nós temos que aprender a pregarmos em todo tempo. Fora de tempo, qualquer tempo, como Paulo mesmo disse. Nós devemos pregar, nós devemos levar a mensagem do Senhor. Lembrar que Jesus está vivo. Lembrar que nós também poderemos ser vivos se nós o seguirmos. E não importa o que não aconteça. A palavra de Deus não está presa, não. Semana depois, quando tem vários países que estão prendendo os cristãos, não importa. Estão sendo presos por causa do evangelho, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor não está presa, não. Para quem pregou, quem ouviu, aquela palavra não vai esquecer. Amanhã depois vai fazer, ela vai lembrar e vai entender. Se hoje nós pregamos, a pessoa não quer nos ouvir, glória a Deus. Um dia depois vai lembrar, falar, olha, uma época assim, falaram comigo do Jesus Cristo. Falaram de ressurreição. Falaram de salvação. Eu não queria, mas aí com o tempo eu queria. Essa que é a realidade. Paulo foi preso, acusado na época como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido. Nós vemos que ele foi transferido várias vezes até chegar a Roma, depois que ele apelou para César, porque os judeus queriam matá-lo, como os judeus quiseram e conseguiram o intento, né, que Jesus fosse crucificado. Queriam matar Paulo, os judeus, aí Paulo recorreu a César, mas tudo é providência divina, porque ele teria que pregar em Roma, teria que pregar para as autoridades, e ele como prisioneiro, todos os testemunhos, todo o momento dele alegar as defesas dele, era sempre falando de Jesus Cristo. Era testemunhando sobre Jesus Cristo. E ele ficou, essa carta ele estava preso, e ele veio ser morto. Ele morreu lá em Roma, assim, e foi executado. Versículo 10, ele fala, por esse motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo com a glória eterna. Fala, olha, eu sofro todas as aflições. Eu não me preocupo com nada. Eu estou vivendo o evangelho, estou praticando o evangelho. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou, que é minha função. E as adversidades, as lutas, as batalhas que vêm, é por amor a Cristo, eu suporto sem reclamar. Paulo não reclamava, às vezes que ele estava preso, ele não ficava mandando cartinha para os irmãos, para as igrejas, olha, me ajuda, é porque eu estou preso aqui, eu sou inocente. Ele não fazia nada disso. Ele não ficava lamentando sobre isso. Ele simplesmente só cumpriu o papel dele. Estava preso, ele pregava para os guardas, pregava para todo mundo. Ele continuava pregando. A palavra do Senhor estava lá. Ele não temeu, ele não teve medo. Porque eu posso perder minha vida. Não, ele não estava preocupado. Está preocupado em levar a mensagem. Nós temos que ter
este mesmo amor por Cristo. Devemos ter esta mesma responsabilidade. Ah, pastor, eu não posso falar na minha casa que eles não gostam, é problema deles. Você está na sua casa, minha filha, vocês vão na sua casa, vocês vão para ouvir a verdade. Ah, pastor, se eu falar sobre isso, vocês não vão voltar mais na minha casa. Que não volte. Ah, se eu falar isso, vocês vão ficar com raiva de mim. Que fiquem. Nós temos que pregar a verdade, nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou preocupado, eu sempre digo, em agradar ninguém. Eu sou um de poucos amigos, pouquíssimos por sinal, porque eu só tenho amizade com quem realmente quer o Evangelho, conhece o Evangelho, vive o Evangelho. Caso contrário, eu falo mesmo. E daí não tem que agradar ninguém. Nós temos que agir assim. Nós temos que ter orgulho de sermos servos de Cristo. Nós temos que ter orgulho de ser soldado de Cristo. Nós temos que ter orgulho de passar por lutas, por dificuldades, em nome de Jesus. Nós temos que ter orgulho até mesmo, se necessário for, morrermos pelo nome de Jesus. Temos que nos orgulharmos disso. Porque essa é a nossa missão. Isso aqui é passageiro. Nós temos uma vida para ser vivida. Temos uma vida. E não podemos esquecer que cada momento que passa, o tempo está se abreviando. O tempo está se abreviando. Jesus falou que voltaria. Está prestes a voltar. Nós vemos grandes sinais hoje acontecendo. Versículo 11. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Esta palavra é que é de crédito. Se nós morremos com Cristo, o que é morrer com Cristo? Você morreu para o mundo. Se nós morremos aqui para o mundo, com ele nós vamos viver. Se a nossa preocupação, nosso prazer é estar em Cristo, viver em Cristo, com certeza, e vivemos de acordo com isso, com certeza, nós vamos realmente viver, nós vamos desfrutar dessa vida. Mas se nós quisermos dar vida aqui, nós queremos dar vida ao nosso corpo, à nossa carne, queremos ficar desfrutando de coisas boas, nós temos direito a isso, nós temos direito àquilo, com certeza, nós vamos padecer por toda a eternidade. Aqui não é lugar de nós ficarmos desfrutando de nada. Nós temos sim uma vida para ser desfrutada. Nós temos uma vida para ser vivida. Mas para isso é necessário morrermos aqui. É necessário mortificarmos a nossa carne. É necessário morrer com Jesus. 12. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nós somos infiéis. Mas Jesus continua fiel, porque ele é a natureza divina dele. Aí eu vejo muitas pessoas fico falando, não, Deus é fiel. Muitas músicas que dizem ser louvores, falando que Deus é fiel, Deus é fiel. Todo mundo sabe, a natureza dele é fiel. Mas você tem que se examinar e saber, e eu sou fiel a ele? Eu sou fiel aos mandamentos dele? Eu sou fiel aos preceitos dele? Eu morri para o mundo? As pessoas, tem outros que ainda dizem, como tem música aí, se é música, não passa de música, e uma porcaria de música, que fica dizendo aí que, não, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim. É mentira! Deus não é fiel a nenhum de nós, não. Deus é fiel a ele, Deus é fiel à palavra dele. Deus não é fiel a nenhum de nós. Ele é fiel à palavra dele. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Se nós perseverarmos com ele, nós igualmente com ele, nós vamos reinar. Mas negamos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele vai continuar fiel. A natureza dele é essa. Mas nós vamos padecer por toda a eternidade pela nossa infidelidade. Versículo 14. Continuo a lembrar estas orientações a todos, advertindo solenemente na presença de Deus, para que não envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter
os ouvintes. Tem pessoas que gostam de trazer discussões para o evangelho. Eu fico observando, muitas vezes pessoas vêm fazer uns questionamentos que é antibíblico. Arma jogo de palavras, como fizeram com Jesus. Não, por que isto? Querem trazer alguma coisa até lá do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo, não importa, dos profetas. Não, mas por que aconteceu assim, ali não aconteceu desse jeito? Porque ele disse isso, porque ele disse aquilo. São umas teorias malucas. Já vi, inclusive, não somente isso, os supostos pastores vêm falar, olha, mas por que os evangelhos são diferentes? Por que Mateus fala uma coisa, Lucas fala outra, aí não concorda? Mas é claro que não, porque o evangelho foi escrito por homens, seres humanos, claro, guiado pelo Espírito Santo. Então cada um deles mostrou a visão dele do fato. Estava acontecendo e o Espírito Santo permitiu que assim acontecesse para que nós tivéssemos um conhecimento amplo. Então, de várias maneiras, as pessoas querem justificar as suas insensatez, as suas faltas de fé. Mas nós não podemos participar desse tipo de discussão. Nós temos que pregar esse evangelho que Jesus nos mandou. Procura isso, sim. Apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procura apresentar diante de Deus, não é diante dos homens, não. Para que diante de Deus você tenha plena certeza que está fazendo a vontade dele. Você tenha certeza que está vivendo o evangelho dele. Você tem certeza que está executando a missão que ele passou. Você tem a certeza que está batalhando como um soldado fiel, um soldado sério. Você tenha esta certeza. Apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Porque às vezes você fala que não tem, mas quando você vai examinar seu pensamento, você sabe que você está fazendo coisas erradas, pensamentos errados, e você se envolve em situações erradas, né? Você sabe disso, no seu interior você sabe disso, então, o seu erro. Então você não tem, por mais que aparentemente, pela hipocrisia, todo mundo acha, não, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas no fundo você sabe que não é assim. Você sabe que você não merece ser chamado de homem de Deus ou de mulher de Deus, porque você não age em conformidade com a palavra de Deus. Você não age em conformidade com o evangelho de Jesus Cristo. Então procura apresentar-se como obreiro, obreira, aprovada diante de Deus, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que seja um praticante, seja uma praticante da palavra de Deus. Versículo 16. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que assim agem promovem ainda mais a impiedade. Tais palavras se alastrarão como câncer. Entre eles se encontra Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto se extraviaram, se envolveram uma série de questões e se extraviaram. Hoje nós temos muitos que se dizem homem de Deus, mas não são obreiros aprovados. Exemplo é todo aquele que se diz, por exemplo, pastor, mas está envolvido em política. Não importa se é deputado, se é senador, se é presidente, não importa. Presidente, nós nunca tivemos um presidente que fosse evangélico, né? Mas que dizendo qualquer coisa, ou se envolvendo, se candidatando, vai se perder como esse Himeneu e Fileto, porque estão envolvendo o que não devem. Pastor chamado, você recebeu o chamado para pregar a verdade, para ensinar a verdade, viver a verdade, não para viver outra coisa. Nós vimos no início, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócio da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que recrutou para a guerra. É para agradar ao Senhor, não para estar envolvendo
em outra qualquer situação. É isso que nós temos que fazer, porque versículo 18 fala, eles se desviaram da verdade, proclamando que essa ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Temos que tomar muito cuidado o que nós estamos fazendo, o que nós estamos ensinando, porque se nós vamos corromper a fé de muitas pessoas, nós vamos fazer com que as pessoas se afastem. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus em tempo integral. Nosso pensamento, a nossa vida, tudo. Nós temos que dedicarmos a nossa vida a Jesus Cristo, ao Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Eu li hoje a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 até o versículo 18. Toda a resposta, tudo que nós buscamos no Evangelho. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.